de 36 anos, a Copa do Mundo enfim volta para o continente sul-americano. A última edição por aqui foi na Argentina em 1978. A Copa se reencontra com o seu continente de origem. A primeira edição do Mundial, em 1930, foi na América do Sul, no Uruguai. Europa em crise econômica e as seleções resistiram para fazer a longa viagem transatlântica. FIFA e Uruguai se articularam e convenceram 4 seleções europeias a viajar. Faltando 2 meses para o Mundial, nenhuma do velho continente havia confirmado presença. Como era o campeão olímpico e comemoraria 100 anos de independência em 30, o Uruguai foi escolhido. A primeira Copa do Mundo foi disputada por apenas 13 nações, 4 europeias, 8 sul-americanas e 1 norte-americana. Todos os países foram convidados para esta primeira edição e as chaves foram sorteadas apenas quando todas as seleções já haviam desembarcado no Uruguai. O Uruguai era a sensação da época, bicampeão olímpico em 24 e 28, foi o primeiro país a vencer um torneio internacional. Era o início da internacionalização do futebol. Uruguai e Argentina se enfrentaram na final. O clima era de euforia no gigantesco e recém-inaugurado Estádio Centenário em Montevidéu, que recebeu 90 mil pessoas naquela decisão. A Celeste se sagrou a primeira campeã mundial, derrotando os vizinhos por 4-2, com direito a feriado nacional no Uruguai. A Copa do Uruguai foi disputada por 13 seleções entre 13 e 30 de julho. 70 gols foram marcados nos 18 jogos, vistos por quase 600 mil pessoas. A segunda Copa do Mundo foi disputada na Itália durante o regime fascista do ditador Mussolini. Por outro lado, vários avanços ocorreram em relação a 4 anos antes. Foram 8 sedes em vez de uma. 12 países puderam acompanhar os jogos ao vivo pelo rádio. E 32 seleções interessadas em ir à Copa tiveram de disputar eliminatórias. Apenas 16 foram ao Mundial. Mais uma vez, a polêmica entrou em campo. Campeão da primeira Copa, o Uruguai se recusou a participar, em retaliação à desistência italiana em 1930. A edição de 34 acabou sendo a única Copa do Mundo em que o campeão não defendeu o seu título. As seleções sul-americanas que fizeram longa viagem acabaram voltando cedo para casa. O Brasil foi prejudicado pelas brigas entre os dirigentes das federações amadora e profissional. Com isso, depois da viagem de navio que durou 15 dias, a seleção brasileira foi eliminada no primeiro jogo pela Espanha. Eu acho que na década de 30 o interesse era relativo, não era muito não. Porque eles torciam para clube, né? E não estavam acostumados com seleções. Então, como começou a formar seleções, eles se interessavam, mas assim, em primeiro lugar estava o clube, depois a seleção. Agora na década de 40, aí já o público já foi acostumando, né, com seleção, já participou do Sul-Americano de 49, depois da Copa de 50 e o pessoal se acostumou melhor. Alguns jogadores do Palestra Itália chegaram a ser escondidos em uma fazenda em Matão para não serem convocados pela CBD. A entidade, que era contra o profissionalismo no futebol, teve até de oferecer dinheiro para alguns atletas a fim de que aceitassem a longa e cansativa viagem para a Itália. Nós, quando fomos para a Europa, nós já tínhamos uma gratificação especial por jogo ganho e tínhamos também, foi combinado também no navio, uma diária para que nós pudéssemos fazer uns passeios, umas compras, assim, mas já havia algum dinheiro. Sim.
E em 34, aí já houve outro problema, já tinha sido instituído o profissionalismo nas principais capitais. E então alguns queriam que fossem os amadores, outros queriam que fossem os profissionais. E misturado de jeito nenhum, né? Então o que houve? Houve que foi uma seleção catada, né? Muito mal arrumada e foi aquele fracasso. Só fez um jogo e perdeu. A principal semelhança com a Copa de 30 foi o fato de os donos da casa terem ficado com o troféu. A Azurra superou uma desvantagem inicial para vencer a Tchecoslováquia por 2-1 na decisão no estádio do Partido Nacional Fascista em Roma. A Copa de 34 teve 16 seleções participantes e foi disputada entre 27 de maio e 10 de junho. A média de gols foi alta, 4,1 por partida. 70 gols em 17 jogos. 363 mil pessoas acompanharam as partidas na Itália. E na semana que vem você confere as curiosidades e as histórias das Copas de 1938 e 1950, o primeiro Mundial disputado no Brasil.